Senhor Deus Todo-Poderoso, nos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros, do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco, no presídio da nossa reunião. Em teu nome, Senhor, seu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberto a reunião de estudos desta noite. Assim seja. Intuição, porque a profecia jamais foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Todos os homens participam dos poderes da intuição, no divino tabernáculo da consciência, e todos podem desenvolver suas possibilidades nesse sentido, no domínio da elevação espiritual. Não são fundamentalmente necessárias as grandes manifestações mediúnicas para que se estabeleçam movimentos de intercâmbio entre os planos visível e invisível. Todas as noções que dignificam a vida humana vieram da esfera superior, e essas ideias nobilitantes não se produziram por vontade de homem algum, porque os raciocínios propriamente terrestres sempre se inclinam para a materialidade em seu arraigado egoísmo. A revelação divina, significando o que a humanidade possui de melhor, é a cooperação da espiritualidade sublime, trazida às criaturas pelos colaboradores de Jesus, através da exemplificação dos atos e das palavras dos homens retos que, a golpes de esforço próprio, quebram o círculo da vulgaridade que os rodeia, tornando-se instrumentos de renovação necessária. A faculdade intuitiva é a instituição universal. Através de seus recursos, recebe o homem terrestre as vibrações da vida mais alta, em contribuições religiosas, filosóficas, artísticas e científicas, ampliando conquistas sentimentais e culturais. Colaboração essa que se verifica sempre, não pela vontade da criatura, mas pela concessão de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos de todo o mal. Que seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai nas provas desta vida. Dai-me força para suportar sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não venha entrar a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos do véu do orgulho, capaz de pedir-nos, perceber e confessá-los a mim. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim nos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas, segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados
posse dessa paz, possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja frutificada em nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus. Boa noite. Semana passada eu fiz questão de realçar um detalhe que é muito importante para ele entender o que é. Ele diz o seguinte: ó, pessoalmente, encontrava-me cooperando em um mundo espírita que durante muitos anos permaneceu fiel aos postulados doutrinários, correspondendo à expectativa dos benfeitores espirituais. Eu fiz questão de realçar isso, sabe? Toda vez, qualquer pessoa, mostra um movimento de ascensão, mostra um desejo de se edificar, mostra que quer se melhorar, mostra que quer fazer algo positivo, qualquer um. Todos os benfeitores espirituais vêm nos ajudar. É por isso que ele fala aqui, sabe? Quando permanecia fiel aos postulados, estava correspondendo à expectativa dos benfeitores. Eles vêm sempre nos ajudar. Do ponto de vista pessoal, é você, seu anjo da guarda e os espíritos simpáticos, os espíritos familiares. Estão sempre ao nosso alcance, sabe? Sempre, esperando uma decisão nossa, só isso. Isso tanto vale do ponto de vista individual, com cada um de nós, como do ponto de vista coletivo. Se você está fazendo isso, e você não está sentindo essa influência boa, eu acho que você tem que fazer uma reflexão muito profunda, como a gente viu ontem aqui. Porque presta bem atenção, Kardec faz uma pergunta: as preces são agradáveis a Deus? Ele fala: a prece sempre é agradável a Deus. Porém, as boas ações são mais. Dá para você entender? A boa ação que você faz, ela é mais agradável a Deus do que a prece. Então, se você está fazendo uma boa ação e você não está sentindo esses benfeitores vir te ajudar, tem algo errado. Tem algo errado. E aí você tem que voltar para a prece, sabe? Que é como a gente estudou ontem aqui. A prece, ela precisa de 3 coisas fundamentais: a fé, o fervor e a sinceridade. Nossas boas ações não vão abdicar desses 3 fatores. Eu estou praticando boa ação com fé, eu estou praticando com fervor, eu estou praticando com sinceridade, porque se você estiver fazendo isso, a correspondência vai cair do céu em cima de você, com todas as energias positivas que você possa imaginar. Agora, quando você faz sem sinceridade, sinceridade é quando você fala só a verdade, quando você mostra só a verdade, entende? Você não está fazendo por tentativa. Porque quem faz por tentativa está fazendo uma coisa que não quer, então não está sendo sincero. Você não faz por desespero, porque quem faz por desespero perdeu a esperança, e quem perde a esperança perde Deus e a espiritualidade superior, porque a esperança nasce dessa perspectiva de um futuro melhor.
E a consciência de futuro, que é onde está a esperança. Se você está desesperado, é porque não tem esperança. Então as boas ações que você vai fazer por desespero também não conta, porque aí não tem boa ação. Você está fazendo do ponto de vista do ego e não está fazendo do ponto de vista do seu interior. Então você tem que entender que sua boa ação tem que ser sincera. E a sua sinceridade é você mostrar tudo de bom que você está colocando ali. E é assim que a gente tem que entender. Então quem é sincero está fazendo o melhor que pode nas condições que tem. Enquanto não tem condições de fazer melhor ainda. Entende? Então você vai estar dando sangue seu ali dentro. Isso é sinceridade. E você faz isso, ó, com emotividade, com fervor. Você sente. Lembra da definição de emoção? É um abalo físico e mental diante de qualquer fato ou circunstância, que seja positiva ou negativa, que vai gerar alteração respiratória, vai gerar alteração cardíaca, teu coração vai acelerar, vai gerar alterações das glândulas endócrinas, entende? Quando você faz com fervor, que você sente esse abalo dentro de você, essa alegria que está te contaminando, é isso que vale, sabe? Você fazer com sentimento, você fazer com emoção. Então você tem que ser sincero, você tem que ter fervor, e você tem que ter fé. Esse sentimento de segurança íntima, do bom proceder que eu sei que eu devo fazer, sabe? Aí quando você faz desse jeito suas boas ações, quando você faz desse jeito suas preces, ó, não vai sobrar benfeitor espiritual na tua horta não, tá? Não vai sobrar. E é como Kardec fala, fluido bom não se mistura com fluido ruim. Deu para entender, gente, que tendo um fluido bom do teu lado, os ruins não vão estar tendo acesso a você? Porque é como Jesus falou, ninguém há de servir a dois senhores, não tem um mais ou menos. Se você diz que está mais ou menos, já perdeu. Porque é como Jesus mesmo disse, quem não está comigo está contra mim, quem comigo não junta está espalhando. Então é nesse sentido que eu quero que você entenda, sabe? Que eu faço questão de realçar. Porque faça suas boas ações desse jeito. Quer levar uma sopinha para o pobre? Será que essa frase está muito correta? Será? Vamos dizer para o necessitado, né? Faça com sinceridade, vá lá e dê a sua contribuição. Mostre seu trabalho nisso. Faça isso cantando de alegria, porque você vai estar ajudando o necessitado. E faça isso com fé, com envolvimento. Porque aquele prato de alimento que você está fazendo não vai só satisfazer o estômago daquela pessoa, mas vai trazer alegria para o coração dela. E não você ficar fazendo, eu já fiz minha parte, você faz a sua. Não, já, essa semana não sei. Isso não é boa ação. Isso é desculpa. Isso é filantropia. Porque amor não tem aí. Fervor também não tem aí. E o que vale é a emotividade que eu estou fazendo. Fazendo com sinceridade, com fervor e com fé, sabe? É nesse sentido que é importante a gente entender. Porque quando falta isso dentro de uma casa espírita, acontece o que está acontecendo, que a gente vai estudar aqui. E ele começa dizendo o seguinte: há menos de um lustro, quer dizer, 5 anos, pessoas frívolas e descomprometidas com a seriedade da doutrina espírita foram administradas nas atividades. E porque possuidoras de recursos amoedados e bem situadas socialmente, logo adquiriram o Estado, sendo colocadas em postos administrativos da casa, sem qualquer preparação emocional e espiritual para o cometimento. Essa palavra aqui é muito importante para a doutrina espírita. Kardec, no livro dos médiuns, quando ele vai classificar as reuniões, ele diz que as reuniões espíritas são de 3 tipos: frívolas,
experimentais e instrutivas. Ele define a frívola, a experimental, ele diz que não vai gastar muita saliva com isso não. Que ele vai se dedicar às instrutivas. E a partir de então ele fala só de reunião instrutivas. Às vezes a pessoa fala, mas frívola, eu não sou isso, sabe? Será? Será que você já viu a definição disso direito? Porque todos nós, para estar no planeta de prova e expiações, na situação que a gente está ocupando aquela parte dos espíritos inferiores, né? Aquela classificação espírita é de suma importância para tudo que você for fazer. Nos espíritos inferiores você temos os impuros, os levianos, os pseudo-sábios, os neutros e os batedores que se interessam só por fenômeno material. Então, e ele fala, não é que a pessoa seja só frívola, ou só pseudo-sábio, não. Existe um misto das 5 coisas ali. Uma hora vai preponderar mais um, outra outro, mas existe um misto. Você quer dizer que você nunca teve instinto de maldade? Nunca teve? Não seja hipócrita, né? Você quer dizer que você nunca foi leviano? Nunca assumiu uma coisa de pseudo-sábio, falando coisa daquilo que não entendia com profundidade? Você quer dizer que você nunca foi neutro, indiferente diante de uma situação? Você passa aí na rua, tem um monte de pobre largado pedindo necessidade lá, e você quer dizer que você nunca foi indiferente com eles? Quer dizer que nunca se interessou pelo lado material das coisas, que são os espíritos batedores? Inclusive para cirurgias espíritas, porque é a mesma coisa, são espíritos inferiores que fazem isso. Então que a gente procura entender melhor essa palavra frívola, sabe? Como eu vi essa definição aqui, que não há atenção devida para coisas sérias. Será que a gente está levando a doutrina espírita com seriedade? Será? Será que todo postulado da doutrina que eu estudo, que eu escuto, que eu reflito, eu estou fazendo com fervor, com sinceridade? Eu estou fazendo isso com fé? Será? Que cada um pense, gente. Porque ser frívolo é você ser superficial, leviano. E aí? A gente está estudando a doutrina espírita com profundidade? Será que está? Porque quem estuda faz. Quem lê não faz. Porque apenas ficou com conhecimento informativo. Quem estuda não. Está trazendo conhecimento informativo para ser reflexivo nele. Está costurando a coisa nele. E está concordando em colocar em prática. Eu não estou dizendo que já é sábio o que faz, estou dizendo que se esforça para fazer. É diferente uma coisa da outra. Então existe muita superficialidade dentro da doutrina espírita. E Kardec alerta isso também no livro dos médiuns, quando ele vai definir o método, que é a primeira parte do livro dos médiuns. E ele fala que o espírita não seja superficial. Que ele se dedique a estudar a doutrina do jeito que está sendo divulgada, entendeu? Ele dá o exemplo para que siga estudando o livro dos médiuns, que ele acaba de publicar, que ele estude o que é o espiritismo, que ele estude o livro dos espíritas com afinco, com dedicação, para que aquilo ali ele traga para a vida dele. Então, com toda sinceridade, gente, ainda existe muita frivolidade. Porque não vejo as pessoas se aprofundando na doutrina como deveria se aprofundar. Não vejo elas trazendo coisas para dizer, eu entendi isso aqui melhor, eu entendi. Não vejo. Então, cuidado com isso, porque se você não age com profundidade, você não está sendo fiel aos postulados doutrinários. E se você não é fiel a isso, agindo com superficialidade, você não vai ter isso aqui. Então não venha você depois, nos momentos de dificuldades, quando a vida puxar o tapete, você ficar se perguntando, onde é que está meu anjo da guarda?
Ele está no canto que ele devia estar, do teu lado. Agora, por que você não foi na direção dele? Deus está sempre junto de todos nós. A força do endogrogresso é uma força divina, sugestiva para todos os filhos dele, durante todos os instantes da nossa vida. Sempre é desse jeito. O que falta é a força do alto progresso, que é nossa, que é uma força resolutiva. Eu resolvo ir atrás disso que Deus está me chamando. Eu resolvo ir atrás da doutrina praticando. Eu resolvo escutar, estudar, aprender com essa doutrina para que eu coloque isso na minha vida do dia a dia. Então isso que ele fala aqui é uma coisa muito interessante, entende? Enquanto você está fazendo certo, sendo fiel, eles estão, entende? Você partir com frivolidade, com descomprometimento, é grave isso. Porque você só tem comprometimento quando você faz. Então são muitos que ficam falando por aí. São muitos que ficam dizendo coisas por aí. Mas estão dizendo e se comprometendo e fazendo. Estão se esforçando nessa direção. Estão mostrando mudanças na sua vida do dia a dia para isso. André Luiz tem uma mensagem que era muito impactante. Ele fala que se o espírita, nos últimos 3 anos, não observar uma mudança consistente nele, no caminho do bem, que ele pare e reflita, porque ele está em obsessão. Então que cada um faça essa análise. Nesses últimos 3 anos, o que é que eu melhorei? Eu melhorei comigo mesmo? Estou me tratando melhor? Estou cuidando melhor de mim? Eu estou sendo mais honesto comigo? Eu estou estudando mais? O que é que eu me melhorei? Eu melhorei com minha esposa, com meu esposo, eu melhorei meu relacionamento conjugal, eu melhorei meu relacionamento com meus filhos. Se você não encontrar algo consistente, que mostre esse comprometimento seu de melhora, você está em obsessão. E aí você tem que se tratar da obsessão. Aí você tem que ver. Eu só vou conseguir resolver um problema quando eu reconheço que tem um problema. Ele dá uma pista para que eu reconheça o problema. Para que reconhecer, não vai me tratar, sabe? Então, com toda sinceridade, sabe? Existe muita frivolidade. Existe muita superficialidade dentro da doutrina espírita. Existe ainda um comprometimento muito maior com as qualidades humanas do que com as qualidades espirituais. Eu me sinto muito mais confortável de ser bonzinho, olhando e tendo os afagos dos outros humanos que estão em volta comigo, do que eu modificar a minha natureza íntima e me aproximar do que é espiritual. Isso por quê? Porque nos espíritos imperfeitos vai prevalecer a matéria sobre o espiritual. E nós somos desse jeito. A gente fica se perguntando, até quando? Até quando? É aí que a gente tem que parar, pensar e refletir. Até quando? Quantas encarnações será que eu já não tive aí atrás que eu agi desse mesmo modo? Porque a grande massa, mas a grande, não vou dizer na totalidade, mas a grande massa dos espíritos, nós já fomos falidos nos 10 mandamentos, nós já fomos falidos dentro do cristianismo e estamos tendo a nossa última oportunidade dentro da doutrina espírita. Então essa é a última oportunidade que a gente está tendo para que entenda essa doutrina e faça algo educativo e construtivo para você. Porque se você não estiver fazendo isso com você, você também não vai estar fazendo isso com os outros. Então não adianta você querer dizer, eu estou trabalhando na casa espírita, estou fazendo assim, coisa e tal, estou melhorando. Será? Será que você está fazendo isso com fé, fervor e sinceridade, de coração? Ou você está fazendo para as aparências da vida? Ou você está fazendo porque vai ser melhor um relacionamento com fulano, ciclano, beltrano? Cuidado com isso, gente. Tenha muito cuidado. O nosso compromisso, nosso comprometimento é algo interior nosso com a doutrina.
E para você saber se você está tendo esse comprometimento com a doutrina, a gente se pergunta: você está estudando a doutrina todo dia? Porque é um compromisso. Humberto de Campos fala, uma mensagem muito bonita, que o trabalhador espírita, ele vem de lá para cá e que no seu plano existencial tem pelo menos 8 horas por semana para ser dedicado à doutrina. E aí? Onde é que fica? Divaldo fala que foi chamado a atenção, por quê? Porque pelo menos o trabalhador espírita, pelo menos tem que participar no mínimo de 2 reuniões doutrinárias. Doutrinárias. Eu não estou falando que é reunião mediúnica, não. Estou falando de reunião doutrinárias. Onde é que fica a gente? Estamos nos aprofundando na doutrina ou ficando na superficialidade da doutrina? Se eu fico na superficialidade, eu estou sendo leviano. Se eu não estou me aprofundando, eu não tenho comprometimento. E aí? Eu vou continuar me enganando? Eu vou continuar plantando ilusões em mim? Então são coisas que a gente tem que refletir, sabe? Porque, entenda, todo movimento de ascensão é preciso esforço, suor e lágrimas. Não sou eu que estou inventando. Está no livro dos Mensageiros, na mensagem do 2º capítulo que tem lá que o André vai assistir. Qualquer movimento de ascensão, esforço, você tem que tirar energia de você, sabe? Você tem que fazer aquilo com fé, porque é da fé que nasce o esforço que vai movimentar a vontade. A fé é só um sentimento. Quando eu me entrego para esse sentimento, eu tiro o esforço para que a minha vontade seja atuante. Então o esforço nasce da fé, que vai dar o seu combustível da vontade. Quando você diz que não tem vontade, é porque não tem esforço e em consequência não tem fé. E a gente tem que lembrar que a fé é filha da verdade e tem como seu pai a razão. Essa capacidade intelectual de cada um. Por isso que a fé tem que ser raciocinada. E ela nasce da verdade porque ela nasce do próprio Criador. Então eu preciso compreender isso, que se eu tenho que mudar em 3 anos, como André Luiz dá esse tempo limite para o trabalhador espírita, se você tem que mudar, você tem que ter esforço desse jeito, que nasce da fé e que vai dar energia para a tua vontade, suor, porque vai ser trabalho. Vai ser trabalho, e você vai ter que trabalhar todo dia para isso, porque você tem no seu plano existencial pelo menos 1 hora por dia para se dedicar para isso, sabe? E lágrima, porque você vai ter que abdicar da matéria para se dedicar para o lado espiritual. Você vai ter que se desvencilhar das energias que te atraem para a vida humana mundana, de você ficar massageando o ego em vez de trabalhar qualidades espirituais. Então você vai ter que fazer isso. É um movimento interior nosso. Entende? Por quê? Porque eu sou o construtor de mim. E cada um é construtor de si mesmo, sabe? E eu tenho que fazer isso por mim, porque eu quero sair dessa encarnação melhor do que quando cheguei. Eu sei que essa última oportunidade que eu estou tendo dentro da doutrina espírita, porque eu já mandei os 10 mandamentos para os quiabos, tá entendendo? Já depravei o cristianismo na Inquisição, nas Guerras Santas, a gente tudo participou disso, sabe? E não adianta você dizer que não é assim, porque você vai ver os livros de base, de peso doutrinário. Quem foi o Botelho, Memórias do Suicida? Que passou pela Inquisição, que cegou o outro por causa disso, que atirou pedra na cruz. E quando chegou em Jesus, ele se viu jogando pedra na cruz de Jesus, e jogando pedra, e tinha um braço aleijado, e com o outro que ainda é bom, ele estava jogando pedra no Cristo. Porque ele disse: aqui para, não quero nem saber o que é que eu fiz depois disso, porque aqui chega meu limite. Não pensa que a gente é diferente, não, sabe? Porque foram muitas encarnações. Aí a pessoa: mas naquele tempo só não tinha bilhões de pessoas encarnadas. Não tinha, de jeito nenhum, mas
Qual era o tempo de vida de uma pessoa no tempo do cristianismo? Raros os que passavam dos 30 anos. Então, você desencarnava cedo e você reencarnava mais cedo. Tivemos muitas encarnações sucessivas desse jeito. Hoje em dia não, as pessoas estão vivendo em média 80, 90, 100 anos. Então, numa encarnação só vai aproveitar mais do que o dobro, o triplo que tinha em 2 ou 3 encarnações passadas. Dá para você entender isso? Então a gente já mergulhou nesse mundaréu aí, entende? Que houve depravação no cristianismo e menosprezo dos 10 mandamentos há muito tempo. Nós somos isso, sabe? Então que eu aproveite agora, entende? Que eu tire esforço da minha fé, que está nascendo da verdade, entende? Que a minha razão é que está dando isso para mim, entende? Que eu use esse esforço para colocar minha vontade ativa, trabalhando hoje, amanhã e sempre, porque quem trabalha hoje, amanhã e sempre tem comprometimento, entende? Eu falei para vocês que a mudança vai ser preciso disciplina, visão, disciplina com comprometimento. Então, essas coisas todas a gente tem que entender, são frases que devem ficar gravadas na consciência da gente, para que você pergunte para você mesmo: eu estou sendo frívolo ou não? Eu estou me comprometendo ou não? Para que amanhã ou depois você venha dizer que não entendeu. Ninguém falou isso para mim. Eu não entendi. Dá uma de inocente, está entendendo? Para querendo ganho secundário, não tem inocente isso não, está entendendo? Porque existem pessoas cheias de desculpa, que vivem fazendo e vivendo só para a criação do ego. Então, é o que aconteceu aqui, de pessoas frívolas e descomprometidas com a seriedade da doutrina. Por quê? Porque quem entende a seriedade da doutrina vai se colar em cima desses livros, entende? Vai desbulhar ele, vai estudar, vai tirar dúvida, vai fazer ideia associativa, vai ver onde é que se junta as mensagens de André Luiz com Kardec, de André Filomeno com Kardec, da Inoue Pereira com Kardec, vai estudar, vai aprender, porque ele quer crescer. Ele quer sair da mesmice, está entendendo? E não vai se entregar a postulados humanos ou conceitos humanos que não tem cabimento à coisa, sabe? E fica apenas fazendo isso para satisfazer o ego. Não vai por essa não, tá? Então tenha profundidade, seja comprometido, coloque em prática isso que você está aprendendo, entende? Porque isso mostra que você está tendo seriedade da doutrina. Caso contrário, entende? Você vai ser usado pela espiritualidade inferior. É isso que acontece. Entende? Porque ou você está de um lado ou está do outro. Ninguém há de satisfazer a 2 senhores, há de amar um e detestar o outro. É assim que Jesus ensinou. Entende? É como Kardec falou também. Ou você está com um fluido bom ou você está com um fluido ruim. No meio termo não existe. Você é ou não é. E se você está tentando fazer o mais ou menos, você é duplamente culpado, porque você sabe como deve ser e fica sem querer ser para fazer o menos, está entendendo? Então não dá certo. Então abrace a doutrina, mostre que é isso que você quer para a sua vida, mude seus padrões, se edifique do lado espiritual da vida, entende? Educa a tua materialidade, educa os abusos e a sensualidade que o corpo não dá. Aprenda a trabalhar a sensualidade para extrair sentimentos, que é isso que a gente deve fazer. Mas no caso aqui não, entende? Pessoas que não tinham profundidade, que eram descomprometidas com a seriedade da doutrina, foram admitidas nas atividades, porque possuidores de recursos amoedados e bem situados socialmente, logo adquiriram destaques. Quer dizer, imagina qualidades humanas se destacando dentro do que é santo e do que é puro. Tu acha que vai dar boa coisa um negócio desse? Lógico que não vai dar. Então que a gente não vá muito atrás da materialidade. Porque cá para nós, entenda, isso é uma das 4 pseudo-legítimas verdades. Lembra do que a gente viu? Sexo, narcisismo, poder e dinheiro. Todos nós temos falha nessas 4 áreas, em virtude das encarnações anteriores, dos absurdos que a gente cometeu. Cuidado com o que você for fazer aqui na Terra.
Porque você vai se encantar para uma dessas 4. Porque uma delas, ela tem mais representação de comprometimento das encarnações anteriores. E eu sempre falo para vocês, você lidar com dinheiro é fácil. Todo mundo está vendo. Todo mundo vê quando você abusa de dinheiro. Todo mundo vê quando você está exagerando um pouco a coisa. Poder é a mesma coisa, porque poder é quando minha ação exerce efeito na ação do outro. Então, quando eu estou exercendo efeito, a minha ação está exercendo efeito na ação do outro, e eu estou pisando no outro, e eu estou passando por cima do outro, e eu estou deixando o outro lá embaixo, e eu estou querendo ficar aqui em cima, isso é poder. Então, aquela pessoa que está embaixo da ponte, que tem mais 2, 3 com ele lá, ele não tem nada, mas ele está exercendo o poder em cima dos outros, passando por cima dos outros, ele está falhando no poder. Entende o que é poder? Quando tua ação exerce efeito na ação dos outros. Isso é poder. Não precisa de título humano. Está certo que o título humano facilita a coisa, mas não precisa disso. Você dentro da sua casa com a sua esposa, se você está querendo passar por cima dela, é um abuso de poder. Porque a gente já viu, relação de marido e mulher tem que ser horizontal. Se você está querendo estar aqui, ela está aqui, não dá errado. Isso é poder. Tem que ser igual a coisa. Mas todo mundo vê quando a pessoa está abusando de poder. O problema é o narcisismo. Esse sim é que é grave. Que é quando eu me orgulho comigo mesmo, sabe? Eu me envaideço com o meu orgulho. E é algo que eu dissimulo para os outros. É algo que eu mostro faces do que eu não tenho. Eu quero máscaras do ego para isso. Essa é a mais delicada de todas. Então tem muitas pessoas que se mostram na aparência o que elas não são na essência. Porque no fundo, a essência de cada um pertence a cada um. E a gente não entende, a gente não enxerga a essência do outro. A gente vê muitas aparências, sabe? E é o que aconteceu aqui. Vendo aparências, pessoas que se passavam de boas, entende? Pessoas que diziam que eram espíritas, pessoas que estavam interessadas na doutrina, mas que na intimidade eram pessoas vulgares. A gente sempre tem falado para vocês aqui, e é uma coisa que a gente vai ter que falar muito ainda, entende? Eu acho que um dos maiores problemas que a gente tem dentro da doutrina espírita são os espíritas materialistas, que são chamados também, como Kardec fala, de espíritos imperfeitos. São pessoas que se comportam como santo dentro de uma casa espírita, até vêm, até frequentam, entende? Até participam, mas na sua vida, do portão para fora, é uma vida toda materialista. Abusa da sensualidade entrando no sensualismo. Vão abusar de dinheiro, vão abusar de poder, vão abusar do narcisismo, vão abusar de sexo, vão abusar de tudo. Esse é um dos maiores problemas nossos, sabe? Que Kardec define isso também no livro dos médiuns, como espíritos imperfeitos. São aqueles que sabem que existem os fenômenos espíritas, sabem que existe uma causa, uma moralidade dentro da doutrina espírita, mas para os outros. Não para que eles modifiquem a sua maneira íntima de ser. Então são pessoas que são frívolos, levianos, em outras palavras. Porque o que a gente deve ser, que Kardec pede na dedicação de cada um para nós, é que a gente seja espíritos cristãos, que entendam o fenômeno, que compreendam a moralidade da doutrina e que tragam isso para a sua vida, vão costurando isso na sua vida. Esses são aqueles que têm comprometimento. É esses que estão concluindo as mudanças que a gente fala, que a mudança precisa de visão. Ele entende a visão da doutrina do ponto de vista moral, que vai trazer disciplina, quer dizer, uma regras, condutas, para que ele exercite aquela visão e fazer isso com comprometimento. Tá? É isso que a gente tem que entender. Que as pessoas sejam desse jeito, porque existem muitas pessoas que
dizem que são comprometidas, mas não são. Porque a pessoa que é comprometida, ela não arreda o pé. Ela está lá lutando e fazendo cada dia melhor, tá entendendo? Ela não, pode chover canivete, ela tem comprometimento, ela vai fazer, tá entendendo? Não interessa se está perdendo festa, não interessa, não. Ele entende que o trabalhador espírita é um trabalhador do Cristo. Ele entende que não vai estar fazendo isso para fulano, ciclano, beltrano, nem para a casa espírita que pode ter o nome de ciclano, não interessa. Ele está fazendo para Jesus, do jeito que Jesus pediu, para que a gente se dedicasse para os menores dos pequeninos, porque assim estaríamos fazendo para ele. Então ele não vai esperar resposta nem troco de ninguém, não vai esperar afagos dos outros pelo que ele está fazendo. Ele vai fazer o certo porque é certo fazer o que é certo. Ele vai cumprir o dever porque ele é um cumpridor de dever. Ele não está atrás de fazer o que ele gosta, nem tampouco o que ele pode. Isso ele já superou. Ele vai ser um trabalhador do dever. E vai fazer isso sem querer nada em troca, porque ele sabe que é assim que a gente deve viver e é assim que Deus espera que cada um filho dele faça. Então, cuidado, porque essas pessoas se infiltram, como ele está falando aqui, que socialmente têm seus destaques, e foram colocadas em postos administrativos da casa, sem qualquer preparação emocional e espiritual para o cometimento. E aí a coisa complica, porque são pessoas despreparadas, que vai estar exercendo o poder delas, lá em cima, com títulos humanos, modificando o poder dos outros que estão embaixo. Eu já falei para vocês que tem uma palestra de Portela, ela é pequenininha, sabe? E que ele diz que se existe perigo na vida, é você dar poder para um incompetente. Isso é realmente desastroso quando acontece, sabe? Eu vou pegar essa palestra, eu vou botar na... Porque vale a pena você assistir ele falar isso. Sabe? Sério, né? Hein? Muito sério. Mas você bota sério nisso, sabe? Ele diz, olha, a coisa mais desastrosa que pode acontecer é você dar poder para uma pessoa que não tem capacidade de exercer a coisa, entende? E isso é complicado, sabe? Isso é muito complicado, principalmente dentro de uma casa espírita, porque é como eu falo para você, gente, se do ponto de vista médico, olha, você tem que se lascar estudando, entende? Fazer uma danada no vestibular com uma concorrência danada aquilo lá, sabe? Você passa, você vai frequentar uma faculdade, entende? Se ela não for particular, mas você gasta de todo jeito, você vai ter que mudar de apartamento, vai comer, entende? Se for particular, você vai gastar dinheiro, coisa e tal, entende? Você se forma, depois de 6 anos, você pega um diploma, você já sou médico. E agora? Você olha para você e diz, eu não sei nada. Não sei nada. Você assusta com aquele trem, tá entendendo? Não, eu tenho que fazer alguma coisa melhor na minha vida, porque não dá, entende? Tem que me capacitar. Isso te fere o brilho, entende? Então você vai, escolhe uma especialidade, fica mais 4, 5 anos, às vezes até 6. Aí você sai conhecendo alguma coisa, né? Alguma coisa. E você vê que aí tem a sociedade que você frequenta, e você tem que superar aqueles degraus da sociedade, uma coisa não tem fim, pô. Então, se para tratar a vida humana é uma coisa. Você calcula que é tratado do espírito. Você calcula que uma pessoa chegar para você, você está obsidiada, e que você não sabe bulhufas da vida dela presente, e muito menos quem foi ela na vida passada. Você não sabe os crimes que ela cometeu, os acertos que teve, os desacertos da vida, você não sabe de nada, você não sabe nem uma observação. Chega com 2 de pão na casa e diz, vai lá, tem atendimento fraterno, tem passe, tem reunião da tem. Gente, a coisa não é desse jeito. Não é assim. Isso sim é o que a gente chama de frivolidade. É isso que a gente chama de superficialidade.
Entende? É isso que a gente chama de vulgaridade da doutrina espírita. Entende? Isso é que é grave, gente. Procurem educar o que está sofrendo aqui, porque esse está aqui junto contigo no tete a tete, tu pode fazer alguma coisa por ele, tá? Entende? O que é dos outros, deixa que os outros cuidem, gente, porque é função deles que estão enxergando, eu não estou enxergando nada, meu. Então, é essa palavra frivolidade, superficialidade, ser leviano, é isso mesmo, está entendendo? Tem muito leviano mesmo, tem muito superficialista aqui dentro, e tem, não é só que não, é em tudo que é canto, sabe? Vulgarizando o que é santo, porque Jesus, quando chegou no templo, que viu as coisas erradas, ele rodou a baiana e disse: a casa do Pai é casa de oração, arranca isso aqui tudo e limpa esse trem. Onde se matava, se comercializava, é a mesma coisa hoje, gente. Hoje o nego quer matar o obsessor, entendeu? Hoje o nego quer comprar as coisas, entendeu? Mudou muito agora? Não. Quer matar até o que é imortal, porque vulgarizaram a doutrina espírita com essa tal de apometria, que quer matar o espírito, mandar lá para o planeta, não sei da onde. Para com isso, gente. Acorda. Vamos ter seriedade na nossa doutrina, porque senão vai acontecer essas coisas o tempo todo. Então que cada um olhe para dentro de si e põe uma coisa na sua cabeça. Mais importante do que as preces, como eu falei no pequeno, no começo, são as boas ações. Faça boas ações que você vai ter uma chuva de luz em volta de você. Mas faça com sinceridade, com fervor e com fé, porque aí a coisa dá certo. Caso contrário, você vai ver o que, vai acontecer nessa casa. Muito obrigado. Prece pelos amigos que ainda não estão. Deus misericordioso, que a tua bondade se estenda por sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, em particular os amigos que ainda não conquistamos. Bons espíritos, que tendes por nunca ocupação fazer o bem, interceder comigo, meu amigo Deus. Fazer que eles brilhem diante dos olhos no raio da esperança, e que a luz divina nos esclareça acerca das imperfeições que nos conservam distantes da morada dos bem-aventurados. Abre-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurar, para que se lhes acelere o atentamento. Fazer-lhes compreender que por seus esforços podem encurtar a ação de suas provas. Que Deus, em sua bondade, nos dê o entendimento da fraternidade e que nos fortaleça para preservarmos juntos nas boas resoluções. Que essas palavras repassadas de benevolência possam suavizar as penas, mostrando que nos compadecemos com o seu sofrimento e que lhes desejamos toda a felicidade. Pai de bondade, Mestre Jesus, amigos espirituais e nosso anjo guardião, nós agradecemos por mais essa noite. Queremos, Pai, usar todos esses ensinamentos através dessa reflexão para que possamos banir das nossas vidas a superficialidade, o encanto pelas coisas do mundo e voltar mais para o nosso último ensinamento espiritual. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoarmos verdadeiramente